Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo de doutrina das quartas-feiras e hoje estudaremos o tema predestinação. Deus escolheu algumas pessoas para a salvação? Como assim? Nós vamos introduzir, na verdade, um estudo sobre esse tema, essa santa doutrina, e vamos ver se realmente a palavra de Deus fala sobre esse tema ou não, né? Muitos têm dito que não pode ser possível Deus ter escolhido na eternidade algumas pessoas para a salvação, porque Deus seria injusto, porque então o ser humano não teria vontade própria respeitada, porque o ser humano agiria como um fantoche nas mãos de Deus, e Deus não é assim, Deus respeita as liberdades e tudo mais, e se misturam em confusões e argumentos, às vezes argumentos absolutamente humanos, para poder justificar aquilo que está na Bíblia e às vezes condicionar a Bíblia a esses argumentos humanos, subjugar a palavra de Deus. Então nós vamos com muito cuidado, com humildade, estudar esse tema, reconhecendo a sua complexidade, a sua dificuldade, a sua a natureza divina, mas também a sua realidade humana, né? E vamos também considerar no estudo as nossas limitações, as nossas fraquezas, a dificuldade de muitos de conhecimento correto da palavra de Deus. É lamentável, né, que na nossa cultura cristã moderna, uma realidade inegável, que as pessoas tenham um conhecimento muito medíocre da palavra de Deus e das sãs doutrinas. Por exemplo, conhecimento do ser de Deus, ou dos atributos de Deus. Quando nós olhamos para esse conhecimento, observamos e concluímos, percebemos muito claramente que muitas pessoas têm uma caricatura do Deus da Bíblia. Ora, o Deus que elas interpretam, que elas conseguem uh, imaginar nas suas mentes, concluir nas suas mentes, e é o Deus a quem elas muitas vezes é um Deus que é um amor, não um amor bíblico, é um Deus que não é tão santo quanto o Deus da Bíblia, é um Deus que não se ira, né? É um Deus que não se ira, não lança no inferno, quando o Deus da Bíblia não é assim, ele se ira e ele lança no inferno. É um Deus que não é tão soberano quanto o Deus da Bíblia, é um Deus que não é tão justo quanto o Deus da Bíblia, e daí vão, né, os diversos problemas que terminam dificultando também a compreensão correta da doutrina da predestinação. E nós reconhecemos, portanto, que para que alguém tenha um saudável, um correto conhecimento dessa doutrina, de maneira a não arrogantemente afirmar que ela não é uma doutrina bíblica, não é uma doutrina de Deus, é uma doutrina do diabo, como alguns severa e absurdamente fazem, a pessoa precisa de humildade, primeiramente, né? E de um preparo prévio e tudo mais. E nós vamos, então, tentar caminhar com esse preparo prévio, cauteloso, para chegar nessa doutrina, a doutrina da predestinação. Nós estamos utilizando o livro que tem esse título, Predestinação, pelo menos tinha, né? Logo quando foi lançado, depois ele foi o seu título foi atualizado, salvo engano, para escolhidos em Cristo, acho que é alguma coisa assim. Hum, ah, e o autor é o reverendo Samuel Falcão, o livro-texto que nós utilizaremos, mas utilizaremos também vários outros autores, como, claro, né, como não poderia ser diferente, o próprio Calvino. Então nós vamos começar com oração, pedindo a bênção do Senhor para esse estudo, e em seguida iniciaremos o estudo da introdução da introdução. Nós vamos introduzir a introdução, porque todo esse estudo, segundo o próprio autor considera, não? Com base nesse livro, é uma introdução ao tema. Então nós vamos introduzir essa introdução. Vamos então orar pedindo a bênção do Senhor. Soberano Deus, Tu és bondoso, Tu és o nosso Pai Celeste, perdoador, gracioso, e que tem nos abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Agradecemos a Ti por esse dia, pelo
cuidado do Senhor para conosco e por esse momento tão rico de estudarmos, de podermos estudar a Tua Palavra. Ajude-nos e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Predestinação. Deus escolheu algumas pessoas para a salvação? Como assim? O que a palavra de Deus fala a respeito, né? Primeiramente, nós vamos ver sobre o autor. O autor Samuel Falcão foi professor, teólogo e pastor. Nasceu em Gameleira, Pernambuco, em 1904 e faleceu em 1965. Os jornais da época registraram a seguinte frase sobre a sua morte. Realmente, aliás, a sua pessoa, né? Realmente, toda a sua vida foi um exemplo de humildade. Quando o reverendo Samuel Falcão faleceu, os jornais publicaram essa frase. Realmente, toda a sua vida foi um exemplo de humildade. Nós vamos conhecer primeiramente um pouco, ter uma visão geral, né, do livro, conhecer a síntese do livro. Nós vamos ver que o livro tem uma harmonia belíssima nos seus 5 capítulos. Apresentando então, o primeiro capítulo é uma introdução, o segundo é o capítulo que fala dos decretos de Deus, o terceiro capítulo é a doutrina em si, né, a predestinação. Então, para você entender corretamente, tem que passar pela introdução, os decretos, para chegar na predestinação e caminhar com cuidado ali, com mais segurança. E o quarto e último capítulo é a conclusão, onde ele também apresenta objeções, né, e responde biblicamente a essas objeções e apresenta aplicações práticas. Então, nós vamos estudar esses temas, esses capítulos. A síntese, como eu falei, do livro, nós temos no primeiro capítulo, está aí, né, a introdução, onde o autor considera a dificuldade do assunto em comparação com as dificuldades de outras matérias da Bíblia, nós vamos ver daqui a pouco. Faz a declaração do humilde objetivo da teologia, que não é explicar, mas expor os fatos da revelação. Apresenta a razão pela qual ele escolheu o assunto desta tese, diz como se deve aproximar do assunto e a quem ele pensa que deve ser ensinado, e faz uma advertência acerca da necessidade de equilíbrio na apresentação da doutrina, evitando extremos devido ao fato de ela ter um lado divino e outro humano. O segundo capítulo é uma breve apresentação da doutrina dos decretos de Deus, de que a predestinação é o mais importante capítulo. Depois, declarando a necessidade de uma prévia consideração da doutrina dos decretos de Deus, o autor explica o significado do termo e apresenta uma declaração da doutrina. Em seguida, apresenta os argumentos que provam a doutrina, particularmente as afirmações claras da Bíblia, ou seja, a consideração da sabedoria de Deus, a consideração da sua soberania, presciência e providência. Não presciência no sentido que muitos, distorcendo o termo e o sentido para caber na negação, na sua doutrina de negar a predestinação, terminaram criando, inventando. Né? Não é nesse sentido de presciência desses que criaram um novo sentido, mas no sentido bíblico, como nós vamos ver, inclusive com bases bíblicas, no termo presciência. Né? Também apresenta argumentos que provam a doutrina, mostrando aqui a consideração da profecia e da história. Apresenta ainda 8 características ou propriedades dos decretos de Deus, a saber, unidade, eternidade, imutabilidade, universalidade, eficácia, liberdade, incondicionalidade e sabedoria. São características desses decretos, nós vamos ver isso. Ora, se Deus decretou e esse decreto é eterno, nós temos que considerar esse decreto eterno. Essa é uma característica dos decretos que a gente tem que considerar e não pode negá-los. Outra característica é a imutabilidade. Se ele tem um decreto imutável, eu não posso dizer que não é. Né? Já dizia Jó, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser
frustrados. Na seção seguinte, considera os decretos positivos e permissivos, encarando o sério problema do mal moral e do pecado. 3 fatos que todos os cristãos têm que aceitar são apresentados e também 3 possíveis explicações da razão pela qual Deus permitiu o pecado. A parte final do capítulo é uma consideração do principal objetivo dos decretos de Deus, a saber, a manifestação de sua glória. No capítulo 3º, que trata do assunto principal da tese, a predestinação, o autor começa com a definição da doutrina e a apresentação dela em 2 divisões. Primeiro, eleição e segundo, reprovação. Então, apresenta as doutrinas implicadas na predestinação, ou seja, a doutrina da depravação total, a doutrina da regeneração, a doutrina da graça, a doutrina da soberania de Deus e da providência. Se não conhecermos corretamente essas doutrinas, não compreenderemos de fato a doutrina da predestinação e ficaremos rodando em círculos sem amadurecer na fé em questões repetidas e que só são repetidas como se fosse mania por questões sem querer entender nem desenvolver. Então é importante humildade, como o autor vai tratar aqui, para o crescimento nesse tema, nessa doutrina, né? Depois desenvolve a doutrina da eleição e após apresentar a base bíblica dessa doutrina, o autor menciona as diferentes espécies de eleição encontradas na Bíblia e apresenta as 2 teorias sobre a eleição para a salvação, ou seja, o arminianismo e calvinismo. Em seguida, apresenta 3 teorias sobre a predestinação e conclui o capítulo com uma seção sobre a reprovação ou preterição. Sua definição, a definição de reprovação ou preterição, seu significado, prova, justiça e razões. Nós vamos ver sobre isso. E o 4º capítulo, que é a conclusão, tem 2 seções, objeções e aplicações práticas. 6 das objeções mais comuns a essas doutrinas são consideradas, ou seja, a questão da harmonia entre a soberania de Deus e a vontade livre do homem, a acusação de que essas doutrinas não passam de fatalismo, a afirmação de que essas doutrinas anulam todos os motivos do esforço humano, a acusação de que a eleição faz de Deus uma pessoa insincera no seu oferecimento universal do Evangelho, que faz de Deus uma pessoa parcial, porque faz acepção de pessoas, e que essa doutrina contradiz as passagens bíblicas que afirmam que Deus deseja salvar todos os homens. E na segunda seção, 4 aplicações práticas dessas doutrinas são delineadas, principalmente o conforto que elas trazem ao coração do crente, seu resultado em glorificar a Deus e fazer humilde o homem, a segurança que elas dão ao crente e a confiança que transmitem ao pregador. Veremos então essas questões, né? Nós vamos ver então a introdução, mas eu gostaria de ler alguns textos para os irmãos que estão em primeiro deles no Salmo 33:11, que diz assim: o conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Isaías 14, 26 e 27 diz assim: este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra, e esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? A tua mão está estendida, quem, pois, a fará voltar atrás? Isaías 46, 9 e 10 diz assim: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que sou Deus e não há outro, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Então nós temos aí, entre várias passagens bíblicas que poderiam ser lidas aqui agora, textos bíblicos que já nos sinalizam essa eternidade dos decretos de Deus, da sua escolha, da sua vontade soberana, razão pela e que são imutáveis, né? Decretos imutáveis, razão pela qual Deus revela então a sua vontade no
tempo e afirma que ela não será jamais mudada. A sua vontade será fielmente realizada, será fielmente cumprida. Então, se alguém é imutável, nós podemos dizer com toda certeza é Deus, né? E se não fosse essa segurança, não poderíamos confiar de fato numa salvação, né? Num Deus que muda, que ora pode estar salvando e ora não, né? E daí por diante. Então, teríamos dificuldade para uma série de coisas, especialmente a nossa salvação. Mas vamos lá, capítulo 1. O que é que apresenta capítulo 1? Primeiramente, apresenta a dificuldade do assunto, o assunto difícil, né? E mostra aí as razões. O primeiro, harmonizar a soberania de Deus com a responsabilidade humana. É, o autor era ciente de que a predestinação fosse talvez um dos mais difíceis assuntos da teologia cristã. É um ramo da profundíssima doutrina dos decretos de Deus e está relacionado com todas as outras grandes e fundamentais doutrinas da revelação divina, devendo-se dizer o mesmo de qualquer outro assunto da teologia, visto como esta humilde ciência constitui um todo orgânico e harmonioso. A doutrina da predestinação torna-se difícil de modo especial quando procuramos harmonizar a soberania de Deus em escolher pessoas com a livre vontade e a responsabilidade do homem em aceitar ou rejeitar seus apelos e convites. Esta doutrina é difícil também por causa de sua íntima relação com o assunto embaraçoso da origem do mal moral neste mundo. É possível que Pedro se referisse especialmente à predestinação quando escreveu a respeito de Paulo em 2 Pedro 3, 15 e 16, dizendo assim: como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender. Então, essas são algumas dificuldades do assunto, ou melhor, que tornam o assunto difícil, né? Harmonizar a soberania de Deus com a responsabilidade humana e a origem do mal. Nós temos ainda dificuldades de outros assuntos na Bíblia. Temos que reconhecer, contudo, que a predestinação não é o único assunto difícil e complicado na revelação de Deus. Por exemplo, quem é capaz de entender a doutrina da Trindade? Quem é capaz? Quem pode explicar a união das duas naturezas, divina e humana, na pessoa de Cristo, as duas naturezas do Redentor? Quem pode compreender completamente a doutrina da expiação? Quem pode explicar o mistério da providência? Como disse Abraham Kuyper, aqui nós somos confrontados por um incompreensível mistério. Nossa concepção finita entra em contato diretamente com aquilo que é eterno e infinito, e que é inteiramente além da possibilidade de compreensão pelas nossas mentes e entendimentos limitados. Não podemos argumentar, especular, explicar, compreender, nem penetrar na eleição. Não podemos compreender nem entender a existência de três pessoas em uma na Trindade. Não podemos compreender a criação de alguma criatura pela vontade do Criador. Não podemos entender como o Filho de Deus assumiu a carne e o sangue do homem e ao mesmo tempo era Deus e homem. Não podemos compreender nosso próprio nascimento, nossa existência em alma e corpo e a continuação de nossa existência depois da separação entre o corpo e alma. Não podemos compreender a origem dos pensamentos em nossa mente. Não podemos entender a essência do amor, da vida ou da morte. Em resumo, ficamos perplexos e confusos quando tentamos, com nossa compreensão finita, penetrar na verdadeira essência das coisas e ultrapassar os limites daquilo que é finito. Pelo fato de não podermos compreender totalmente estas doutrinas, há razão para rejeitá-las? Não, pelo contrário. Este fato constitui uma prova de que elas são de Deus. Se a Bíblia fosse de origem humana, o homem poderia entender e explicar todas as suas doutrinas, porque o que os homens inventam pode ser explicado pelos homens.
E eu acrescentaria aqui, apesar de que até coisas dos homens, muitas vezes nós nem conseguimos explicar. A tecnologia está aí. Muitos de nós não conseguem entender como então funciona toda a comunicação hoje, com todo esse colossal é, aparelhamento, né, ou combinação de tecnologias, de redes conectadas e tudo mais. E essas tecnologias conseguem levar a nossa voz em fração de milésimo de segundos para o outro lado do mundo, da mesma forma nossas imagens, vídeos e tudo mais. E nós não entendemos como funciona exatamente isso, nem por isso negamos, quanto mais coisas relacionadas a Deus. Então, se nós não negamos por não entendermos coisas menos complexas, vamos dizer assim, em comparação a Deus, por que deveríamos negar aquilo que a palavra de Deus afirma com base no fato de que nós não entendermos, não podemos, né? Então ele segue mostrando que ele crê na Bíblia porque a semelhança da natureza e da providência, ela é ao mesmo tempo simples e misteriosa. Há mistérios na natureza, há mistérios na providência, há mistérios na Bíblia. Todavia, estas três vêm de Deus. Os homens não poderiam inventar aquilo que eles não entendem e que é contrário à sua maneira de pensar. Como Paulo escreveu em 1 Coríntios 2,14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então eu entendo aqui nesse ponto que uma das razões da dificuldade com a doutrina é justamente o quanto nós estamos próximo de Deus em relação ao conhecimento da palavra de Deus. Quanto mais deficiência no conhecimento de toda a Escritura, mais dificuldade para entender realmente, ou pelo menos para reconhecer que essa doutrina é bíblica e confiar nela e recebê-la e aceitá-la sem rebelião, sem divergência, sem oposição, sem querer justificar por argumentos, às vezes até sofisticados, a falta de crença e de fé na palavra de Deus quanto à doutrina, e muitas vezes até chegam aos absurdos, alguns chegam a esse absurdo de não só negá-la, mas afirmá-la como doutrina do diabo. Eu acho isso muito grave, e é justamente por esse ponto que Paulo destaca aqui em 1 Coríntios. O homem natural não aceita as coisas do Espírito. Então, quanto mais cheio do mundo nós tivermos, no sentido de não conhecermos devidamente a Bíblia, tivermos afastado da Bíblia, mais dificuldade com a doutrina, com tudo que tem relação com a doutrina de maneira correta, biblicamente correta e harmoniosa, nós vamos ter dificuldade também. Um terceiro ponto aqui que ele destaca é o objetivo da teologia. Sobretudo, não devemos esquecer que o objetivo da teologia não é explicar, como nós já destacamos lá na síntese, né? Mas expor os fatos da revelação de Deus. Temos que receber esses fatos pela fé, e a fé é um paradoxo, porque é ver o invisível, é receber coisas que ainda não vieram, e é entender aquilo que é humanamente ininteligível. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, diz Hebreus 11:13. Ter fé é depender de Deus, não somente com respeito à nossa salvação, mas também em referência ao nosso conhecimento. Como filhos de Deus, estamos satisfeitos porque o nosso Pai sabe todas as coisas. Em referência a esse fato, Dr. Charles Hodge fez as seguintes observações. Deve-se lembrar que a teologia não é filosofia. Ela não pretende descobrir a verdade ou reconciliar aquilo que ensina como verdadeiro com todas as outras verdades. É sua incumbência declarar simplesmente o que Deus tem revelado em sua palavra e defender essas declarações tanto quanto possível das noções falsas e das objeções. É necessário lembrar este limitado e humilde trabalho da teologia quando falamos dos fatos e propósitos de Deus. E o quarto aqui é a razão
porque o autor escolhe o assunto, e eu achei interessante manter essas razões aqui, porque ele trata como um testemunho de uma experiência pessoal, né? Ele, inclusive, coloca aqui como resposta a alguém que tinha questionado por que ele tinha escolhido esse assunto, e ele disse que a razão tem sido um dos maiores, dos mais embaraçosos para ele desde o início dos seus estudos teológicos e mesmo antes. Ele disse que a primeira vez que ele pensou nesse assunto, ele tinha 15 a 16 anos, 3 anos antes de entrar no seminário, e começou a pregar quando cursava o ginásio. Durante as férias tinha de ajudar o pastor da igreja dele, que cuidava de outras 2 igrejas. E no primeiro domingo que ele teve de substituí-lo, ensinou a sua classe na escola dominical, e o estudo era sobre a epístola aos Romanos, e o capítulo sobre o qual ele tinha que ensinar naquele domingo não era outro senão o capítulo 9, e apenas ele pôde ler o capítulo e fazer um comentário muito breve sobre ele. E após o culto, uma senhora recém-convertida aproximou-se dele, muito perturbada e transtornada, e perguntou: se é como São Paulo diz naquele capítulo, por que eu tenho que orar pelo meu marido? Se ele foi eleito, será salvo, mas se não foi, não adianta orar por ele. E ele diz que não foi capaz de explicar essa dificuldade, mas depois daquele dia ele começou a pensar no assunto. Contudo, desde que aceitou a cadeira de teologia sistemática no Seminário Evangélico do Norte, em Recife, Pernambuco, este assunto tem dado ocasião para mais discussões e perplexidade entre os estudantes do que qualquer outro dos grandes assuntos da Bíblia. Tendo estudado, melhor dizendo, nos Estados Unidos para fazer um curso especial nesse seminário, ele resolveu então aproveitar a oportunidade para fazer um estudo especial sobre este assunto e também escrever uma tese sobre ele, que foi o que originou o livro, né? E ele ainda diz que, mesmo depois de ter estudado 40 livros e artigos sobre o assunto, ele ainda pensa que envolve problemas que ninguém é capaz de resolver na vida presente, e esta opinião também é sustentada pelos maiores teólogos que ele tinha consultado sobre o assunto. Não significa com isso que é justificável alguém dizer bem assim: já que então eu não vou entender, eu não vou aceitar e eu vou sempre rodar em círculo como se tivesse manias por questões, para negar que a doutrina seja bíblica e se manter nessa rebelião em relação à sã doutrina. Não, não é isso que ele está dizendo. Ele está apenas falando da sua experiência pessoal, né, em relação a essa doutrina. Por que então ele escolheu essa doutrina, né? Ele ainda mostra a questão de como considerar o assunto. Estudando um assunto como predestinação, em que o eterno destino dos seres morais está envolvido, e especialmente em que a concepção dos homens sobre o amor e a justiça de Deus está em jogo, devemos considerá-lo com um espírito muito humilde, reconhecendo a nossa ignorância e finidade, e por conseguinte, nossa incapacidade para entender esse mistério de Deus que somente o seu espírito é capaz de esquadrinhar e entender completamente. Considerando o assunto como predestinação, devemos fazer o que Moisés fez, a saber, tirar os sapatos dos pés, porque o lugar onde estamos pisando é terra santa. Estudando este assunto, não devemos nos esquecer do que Deus disse: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55. Estudando esse assunto e outros semelhantes, devemos lembrar que agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conhecemos em parte, e somente quando estivermos com Deus veremos e conheceremos completamente. A doutrina deste alto mistério da predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade revelada em sua palavra e prestando obediência a ela, possam, pela evidência da sua vocação eficaz, certificar-se da sua eterna eleição. Assim, a todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho,
Esta doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração de Deus, bem como de humildade, diligência e abundante consolação. Calvino, o grande expositor desta doutrina, por cujo nome esta parte da teologia é conhecida no mundo, apresenta a seguinte advertência acerca do modo como a doutrina da predestinação deve ser tratada. O texto está entre aspas, né? A discussão da predestinação, um assunto de si mesmo mais do que intricado, é feita confusamente e, por conseguinte, perigosamente pela curiosidade humana, que não tem barreiras para restringir o seu divagar pelos labirintos proibidos e o seu esvoaçar além da sua esfera, como que resolvida a não deixar inexplorados ou inesquadrinhados os segredos divinos. Primeiramente, então, façamo-los lembrar que, quando inquirem sobre a predestinação, estão penetrando nos recessos mais recônditos da sabedoria divina. Devemos, então, em primeiro lugar, ter em mente que desejar algum outro conhecimento sobre a predestinação, além do que está revelado na palavra de Deus, indica uma grande loucura. É como desejar andar por caminhos intransponíveis ou desejar ver no escuro. Não devemos nos envergonhar de sermos ignorantes de algumas coisas relativas a um assunto sobre o qual, quando nos reconhecemos ignorantes, isso é uma ignorância sábia. Paulo, que foi inspirado pelo Espírito Santo, reconheceu a profundidade deste assunto para a mente humana e exclamou após fazer a mais completa apresentação do assunto no capítulo 11 da Carta aos Romanos: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro lhe deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. O 5 ponto que ele destaca aqui é a quem devemos ensinar o assunto. A quem devemos? Há alguns teólogos calvinistas que acham que nós devemos pregar sobre predestinação e ensinar o assunto para qualquer pessoa, mas ele não pensava assim, o Samuel Falcão. Ele entendia que devemos seguir o exemplo de Cristo e de Paulo, que não falavam sobre certos assuntos profundos para aqueles que não estavam preparados para recebê-los. Jesus disse aos seus discípulos na véspera da crucificação: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. E Paulo escreveu para os coríntios: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque sois carnais. Na Epístola aos Hebreus, nós também lemos: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Está claro, portanto, que Cristo e Paulo não ensinavam certas doutrinas profundas para aqueles que não estavam completamente preparados. Penso que esta regra se aplica à doutrina da predestinação, uma das mais profundas da Bíblia. Concordo totalmente com o Dr. Lewis Sperry Chafer, que nas seguintes observações que fez quando escreveu sobre os decretos divinos, abre aspas: a extensão do prejuízo que tem sido lavrado em certos períodos da história da Igreja pela pregação indiscriminada para todas as classes de pessoas sobre as doutrinas da soberania, predestinação e eleição não pode ser estimada. O evangelista, quando apresenta sua mensagem aos perdidos, ignora todos os problemas que se levantam concernentes aos fatos que pertencem às condições anteriores à queda do homem. É suficiente para o não regenerado que ele saiba que está legalmente condenado e que uma perfeita salvação é garantida para ele através da graça salvadora
de Deus em Jesus Cristo. E um pouco antes tinha declarado: muito daquilo que tem sido revelado não pertence totalmente aos regenerados por causa da sua imaturidade ou carnalidade, somente pode receber o leite da palavra. Algumas porções da revelação divina, sendo divinamente classificadas como alimento sólido, não são prometidas para crianças. Devo acrescentar, contudo, que nós cristãos não devemos permanecer crianças para sempre, mas necessitamos crescer até que todos cheguemos à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. E, por último, nós temos a necessidade de equilíbrio. Um fato que devemos reconhecer de início é que na Bíblia temos a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Penso que é um erro dar ênfase a uma e desprezar a outra. Muitas vezes os calvinistas dão tanta ênfase à soberania de Deus que dão a impressão que não adianta apelar para o homem, fazendo assim ininteligível a multidão de apelos, desafios, convites e pedidos de que a Bíblia está cheia. Por outro lado, os arminianos dão tanta ênfase à vontade livre e à responsabilidade do homem que perdem a visão da soberania de Deus e ainda a de sua onipotência para fazer todas as coisas de acordo com a sua vontade e os seus planos. Devemos lembrar que temos aqui dois lados do mesmo assunto, o divino e o humano. Partindo do lado divino, a salvação é toda de graça. Partindo do lado humano, a responsabilidade e a escolha. Pode-se dizer que a Escritura não realça um sistema determinista dos decretos de Deus ao ponto de negar a liberdade humana. Sem dúvida, há muitas declarações de tendência determinista nas Escrituras, declarações que por si mesmas provêm um verdadeiro arsenal de passagens para quem deseja documentar uma teoria do determinismo absoluto. Mas há também outro depósito de declarações bíblicas para o teólogo que deseja defender a tese de que o homem, pelo menos nas decisões importantes da vida, é capaz de fazer uma escolha genuína. Como Robert Lee Dabney observa, pode-se acrescentar que quando você se aproxima da teologia revelada, encontra as escrituras que tão frequentemente apresentam o decreto de Deus e a providência, asseverar e afirmar com igual frequência a ação livre do homem. Por causa desse fato, podemos dizer, como costumam dizer na Inglaterra, que um calvinista é arminiano de pé e um arminiano é um calvinista de joelhos, porque os calvinistas apelam para a vontade de Deus e sua escolha quando pregam, e os arminianos reconhecem que tudo depende de Deus quando oram. Devemos orar como se tudo dependesse de Deus e pregar como se tudo dependesse do homem. Somente para ilustrar isto, devemos dizer que o cristão bíblico deve ser e será um calvinista de joelho e um arminiano de pé. Ele orará por si mesmo e pelos outros, confiando num Deus que tem todas as escolhas humanas dependendo da sua vontade. Apelará para si mesmo e para os outros como se a vontade e a responsabilidade do homem fossem reais, não que a verdade esteja igualmente nos sistemas relacionados com os nomes de Calvino e Armínio, mas há nas Escrituras uma ênfase aos dois pontos, e o completo segredo da harmonia entre os dois está em Deus. E assim, como temos sugerido, quando o Evangelho é pregado, todos os pecadores ouvem o convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele destaca e aplica esse texto nesse contexto, né? Mas quando alguns aceitam esse convite e vêm, sabem que vieram porque são ovelhas de Jesus, dadas a ele pelo Pai. Do lado de fora do céu está escrito: aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Mas dentro do céu está escrito: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Então, irmãos, como aplicação, nós temos o seguinte: essas doutrinas trazem conforto, essas doutrinas trazem
conforto. Conforto para o nosso coração, certamente. E é o que nós oramos para que aconteça no decorrer do estudo dessa palavra, né? Dessa doutrina, da palavra de Deus quanto a essa doutrina. É interessante notar que toda vez que Paulo escreveu sobre a predestinação ou eleição, ele teve um fim prático em vista. Em Romanos 8, 28 e 30, escreveu sobre este assunto para apresentar uma garantia aos cristãos. Terminou sua intricada exposição deste assunto em Romanos 9 a 11, os capítulos 9 a 11, com um hino de louvor a Deus e esperança para os homens. E o louvor é assim, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, e etc. Em Efésios 1, onde desenvolve este mesmo assunto, introduzo-lo com uma palavra de louvor a Deus, dizendo: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E daí segue. Jonathan Edwards disse o seguinte sobre o conforto que a doutrina da soberania de Deus traz. A doutrina da absoluta soberania e livre graça de Deus em mostrar misericórdia a quem ele quer mostrá-la e a de depender absolutamente o homem das operações do Espírito Santo tem me parecido como doutrinas suaves e gloriosas. Estas doutrinas têm sido para mim grande delícia. A soberania de Deus sempre me tem parecido ser grande parte de sua glória. Muitas vezes tem sido para mim um deleite aproximar-se dele, adorá-lo como Deus soberano e dele suplicar soberana misericórdia. Quando contemplamos este mundo cheio de confusão, pecado e sofrimento, somos tentados a perder toda a fé e a nos tornarmos pessimistas e quase que nos tornamos presa de desespero. Quando, porém, nos lembramos que Deus está acima de tudo, que Ele é o soberano dos soberanos, que Ele tem em suas mãos onipotentes as rédeas do governo do universo, quando nos lembramos que nada acontece sem que Ele permita, e que tudo quanto acontece está incluído em seus planos todos sábios, gloriosos e misericordiosos, readquirimos nossa confiança e alegria e louvamos o Senhor pelo seu poder e glória. O mal é uma triste realidade na existência humana. Sabemos, contudo, que ele não vai além do ponto permitido por Deus em seu decreto. Sabemos que Deus o controla e que no devido tempo o destruirá. Aquele que é capaz de fazer que a ira humana o louve e que pode conter o restante dela, fará que tudo, inclusive o mal, redunde em sua glória e na felicidade do seu povo. Então, irmãos, nós temos consolo nessa doutrina e a orientação é que conheçamos todos devidamente as doutrinas bíblicas para conhecermos corretamente a soberania de Deus nos seus decretos e na sua eleição e descansarmos na soberania de Deus e louvarmos, adorarmos o Senhor por sua soberania, como acabamos de ler. Que Deus nos abençoe e nos ajude então a conhecer essa doutrina, não para agir com orgulho, não também para uma vida negligente nos nossos compromissos. Pelo contrário, para maior compromisso, por uma maior consciência, uma consciência correta e santa da graça de Deus em Jesus, de nos incluir na eternidade em seu plano de salvação. Que assim Deus nos abençoe. Vamos orar. Soberano Senhor, Tu és grande e digno de toda adoração. Tu és a alegria de toda a terra. E tudo que estudamos na Tua palavra revela a grandeza do Teu ser e nos enche de alegria, nos dá paz, nos dá tranquilidade, ainda que
no processo de conhecimento da tua vontade, passemos por assuntos difíceis de digerir e, de fato, ó Pai, reconhecemos as nossas limitações para entender certas coisas que são ensinadas na tua palavra, que são afirmadas pelo Senhor. Nós agradecemos a Ti pelo estudo que tivemos e, ao reconhecer as nossas limitações, pedimos que nos ajude a compreender a Tua vontade, não só aquilo que concerne ao nosso intelecto, mas aquilo que também vai além. Termos a humildade de reconhecer que está na Tua palavra, que é de fato verdade, que é assim ainda que não consigamos explicar. Como é a Tua existência? Um só Deus em três pessoas, um só ser que coexiste em três pessoas. Não conseguimos explicar, não conseguimos entender, mas sabemos pela fé em Jesus que é a verdade do Senhor e que o Senhor é real exatamente como o Senhor se revela. E nós adoramos a Ti. Nós conhecemos essa verdade e reconhecemos o Senhor e adoramos a Ti. Ajude-nos, ó Pai, a vivermos assim em relação à doutrina da eleição e todas as doutrinas que envolvem essa santa doutrina. Nós possamos amadurecer como crentes e não ficarmos como meninos. Ajude-nos, ó Pai, para que todos que estudarmos essa doutrina, os ouvintes que acompanharão, que estão acompanhando por nosso canal, por esse vídeo, e que porventura não te conheçam ou tenham começado na carreira cristã, que precise de outros estudos para serem preparados, que no decorrer eles possam participar desses estudos preparatórios, como esse introdutório, e ao estudar a doutrina da predestinação, eles amadureçam, eles cresçam, e eles possam se firmar na salvação em Cristo Jesus. Abençoe nosso descanso, abençoe nossa noite. Se algum de nós não acordar, receba esse Espírito na tua presença. E no dia de amanhã nos abençoe, para que possamos viver na fé em Cristo, o autor e salvador da nossa fé. Em nome de quem nós oramos. Amém. Muito bem, foi um prazer tê-los conosco, ótimo descanso, Deus os abençoe.